Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma live, hoje com uma convidada especial, a Andressa. É, além de uma excelente psicóloga, psicoterapeuta, que ela vai falar um pouquinho para vocês, é uma tutora das minhas aí exemplares que eu tenho, né? Eu tenho assim, um carinho muito grande pela família dela, a família Filhos, Maridos e a minha gracinha, menininha Lilica também. São exemplares mesmo, viu? São aqueles tutores que fazem tudo certinho, eles estão de parabéns. E eu estou lisonjeada de estar fazendo essa live hoje com você, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Imagina, E vamos falar... Oi? imagina, eu que agradeço pelo carinho, pela oportunidade, pelo convite. Espero contribuir Claro, com a sua sempre. audiência, com a minha, enfim. Com Vamos que certeza, eu vamos. acho que, como eu sempre falo para o pessoal, Andressa, o negócio é a gente auxiliar as pessoas a pensar um pouquinho fora da caixa, né? Então, nada mais do que falar com uma psicóloga, né, sobre esse assunto, não é? Então, hoje a gente vai falar sobre os Legal. animais da saúde integral, né? Sim. E, Andressa, se apresente para o pessoal, seu momento, fale para um pouquinho o pessoal te conhecer. Então tá. Sou Andresa, profissional da saúde, com formação em psicologia, atuo clinicamente. O início da carreira foi em recursos humanos, mas a todo momento, né, sempre atuando com pessoas e nos últimos 12 anos exclusivamente como psicóloga clínica. E aí fui reunindo aí, né, estudos, tentando sempre ampliar a consciência, buscar novos caminhos que possam contribuir com os pacientes de uma forma geral, ajudar as pessoas a trazer mais saúde para a história de cada um. Fiz uma segunda formação em psicoterapia reencarnacionista. E aí são questões um pouco diferenciadas, né? Os atendimentos são sutis, diferenciados, porém sempre na intenção de contribuir, claro, com quem está mais dentro dessa busca pela espiritualidade, né? Sim, maravilhoso. E aí, Somos, casada, certo? mãe de 2 meninos, tutora da Lilica, 2 Amor. calopsitas. É, calopsita, é verdade. Que são uma gracinha, as duas. Então, olha, figuraças também. Figuraças. E chega, né? Eles gostariam demais, obviamente, mas aí tem escola, tem horários diversos, terapias, curso de desenho, que agora eles estão fazendo. Então eu falei, não, Sim, não, gente, 3 está de bom tamanho, calma, né? né? É isso aí. E pessoal, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária, trabalho com terapias holísticas integrativas, sempre falando para vocês agora, né, trabalhando com acupuntura, terapias vibracionais quânticas e demais terapias aí integrativas, né, ventosa, moxa, conindu, como eu gosto de falar para vocês, e sempre lembrando aquele tratamento multiespécie, né, por isso que a querida Andressa está aqui, porque quando eu falo de multiespécie, sempre para lembrar, né, a gente tratando aí os animais, os seus tutores, né? E não esquecendo do ambiente também. Então, vamos lá, Andressa. Vamos começar, então, perguntando para a psicóloga, então. Como que a Ah, psicologia vê a companhia dos animais na nossa vida? Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que ela... Como é que, o que que você, como psicóloga, e o próprio o estudo mesmo, vê essa companhia nas nossas vidas? animais, eles acabam promovendo para a gente essa coisa do contato, do amor incondicional, né? Eu brinco que, assim, se você é tutor de pets, isso já é um excelente treinamento para saber sobre paternidade e maternidade no futuro. Porque é isso, né? É cuidar, é participar, é dar e receber, né? Então, é uma doação. Sim. E a psicologia, tecnicamente falando, embora eu não seja uma profissional que tenha hoje a vivência dos animais dentro dos meus tratamentos, Sim. eu sempre oriento as pessoas a ter animais de estimação se elas têm essa Afinidade. afinidade, exato. Porque é super bacana e de uma forma geral, ela causa relaxamento, causa essa coisa da doação mesmo, enquanto ser humano,
para os animais e vice-versa, né? O animal, por mais que você esteja num dia ruim, o animal está ali e ele festeja você, né? Ele quer estar perto, então ele pede carinho, ele dá carinho, né? Então ele é uma forma de amar mesmo, né? E de proporcionar para a gente essa questão do amor. Sim. Nada O... como, nada como aquela saidinha, né? Vou no mercado e quando a gente volta, parece que a gente ficou um ano fora de casa, né? Nossa, e é uma alegria, é uma festa, né? Eu falo que é tão. Por mais que o dia tenha sido Sim. ruim, quando eles te veem, a festa é tão grande que, poxa, né? Você esquece, né? Não tem como. Não. E isso é muito positivo, Sim. isso é muito produtivo, né? Isso faz parte de todo um processo de alinhamento mesmo da gente, né? Eu costumo dizer que a gente é multi, então a gente precisa de diversas fontes, Sim. né? Tanto para doação como para recepção. Percepção. E isso é muito Perfeito. bacana, Isso é né? Os perfeito. animais, os pets propiciam isso o tempo todo, né? Isso é E perfeito. aí a psicologia, alguns profissionais se especializam para introduzir o animal como uma forma de tratamento. Então, como isso acontece? Eles basicamente treinam um animal da confiança dele, do terapeuta, Sim. para interagir durante os processos de psicoterapia, né? Porque Sim. aí ele consegue fazer coisas específicas, de acordo com a necessidade do paciente, ele vai desenvolvendo trabalhos específicos de interação entre o animal e o paciente. E Sim. aí vale para todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, não tem limite. Não tem limite, né? Pegando esse gancho, né, da psicologia, que às vezes a gente fica se perguntando, né, da onde veio esse contato com os animais, eu gosto sempre de contar uma historinha antes, sabe? Assim, Tá. os animais estão na nossa vida há mais de 12 mil anos, né? Eles entraram na vida do ser humano quando ele permitiu-se não ser mais nômades, né, e terem residências fixas. E eles começaram a usar de animais, o cão foi um dos primeiros, como trabalho, guarda, né, para poder ir lá caçar com eles, né, e eu acredito, então, que ali eles começaram, né, de repente numa caça, ficando longe do local, da família que estava começando a se formar ali, começou a ter aquele afeto, né, e aí os fazendeiros, começou a se ter as fazendas, as criações, eles começaram a ver, que cuidar da fauna, da flora, né, ia trazer benefícios ali. Então, eu acho que começou esses afetos a aparecerem naquele momento. Então, de 12 até mais anos atrás, 12 mil anos atrás, esses animais estão vindo fazendo companhia para a gente, e hoje a gente pode falar que eles são membros da nossa família, né? Eu falo que eles são o amor de alguém, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de estar entendendo sobre isso. Não é isso, Andressa? Super verdadeiro, exatamente, Fê. Sim. Essa demonstração, esse trabalho da afetividade junto com eles é sensacional. É fantástico. E deixa eu te falar, Hum. assim, na sua opinião, da parte da psicologia, da psicoterapeuta, assim, você acha que é interessante uma criança, né, você começar a colocar esse propósito dela ter essa responsabilidade, né? Você falou assim, a gente começa às vezes a trilhar aquele caminho. Então vamos pegar aquela pessoa que não tinha nem o cachorrinho e nem estava pensando ainda em de repente ter filho. Aí veio o cachorro e o filho, que a gente vê muito isso acontecer, né? Acabou de pegar o filhote, daqui a pouquinho veio o nenenzinho também. E Sim. você acha que, qual a sua visão de trilhar com o animal uma responsabilidade para as crianças? Eu entendo como muito importante, Fernanda. No decorrer da minha história pessoal, a gente foi tendo alguns animais e dois deles foi um pouquinho diferenciado, né? Nós tivemos um pintinho por Uhum. muitos anos, acho que por cerca de 5 anos, e é interessante que ele não cresceu muito. Sério? Então foi muito, foi uma delícia, assim, foi numa fase de adolescência. Uhum. Meu irmão sempre teve uma ligação muito forte com animais, e aí uma vez a gente morava em apartamento já, minha mãe dizia cachorro nem pensar, gato, nada do tipo, e aí ele encontrou na rua, próximo a uma lixeira, uma caixinha, e ele viu que tinha movimento na caixinha. Uhum. Enfim, chega meu irmão com o pintinho no colo e falou para minha mãe:
bom, mãe, cachorro e gato não, mas pintinho dá, né? Tio pode. Aí ela falou, bom, eu quero só ver o que vocês vão se arrumar. Minha mãe sempre trabalhou fora, a gente ficava muito tempo sozinha, na época em que, né, era comum criança ficar sozinha, criança, Sozinho, né? adolescente, né? Pois é. E aí, então, a gente tinha o Titi, e cuidamos do Titi. Então, a gente ensinou o Titi a comer quitera, Titi comia comida, completamente fora da casinha, né? Comia comida, a gente ensinou o Titi a comer alface, isso nos causou alguns problemas, porque aí Titi comia as plantas. E aí foi uma confusão lascada com a minha mãe. E, enfim, mas era super divertido. Ele andava de ônibus com a gente. Ah, que Toda vez que a legal. gente fazia visitas na casa dos meus avós paternos, ele ia conosco numa sacolinha. E a gente imagina que ele foi deixado ali, alguma mãe deve ter comprado para o filho, e ele deve ter sido deixado porque ele chorava muito, né? Ele reclamava muito. Ai, que bonito. E a gente achou que era de frio. Sim. Aí a gente fez casinha, tinha lá todos os apetrechos do Titi, e então ele ficava super, assim, super bajulado, super mimado. E o Pintinho andava de ônibus dentro de uma sacola, a gente fazia uns furinhos, enfim, a gente fazia altos esquemas e andava com ele para tudo quanto era lugar. Ele foi nosso pet inicial mesmo. E aí ele ensinou justamente isso, né? Trazendo para a pergunta, né? Sim. Ele ensinou a gente sobre Sabedoria. responsabilidade, sobre cuidado, né? Porque assim, ele dependia de nós, né? Era algo vivo. Tipo, minha mãe estava fora o dia todo. Se vocês arrumaram, vocês vão ter que se virar. Ela Com falava. E a gente certeza. se virou, né? Então, assim, ele foi o nosso grande instrutor aí para a gente aprender a cuidar, a se preocupar, né? Tá faltando comida, o que que a gente vai dar para comer, embora a gente não desse, né, o adequado, imagino, nunca, né, Foi. assistimos uma criação de galinha, né? Enfim. Mas aí a gente cuidava dele do jeito que a gente achava. Eu pedi comia Danone. Olha, E durou 5 era uma anos. festa. E durou 5 anos. E Ai, aí, assim, e ele ensinou a gente, inclusive, a lidar com o luto. Porque o que que aconteceu? Chegou uma hora, eu não lembro em que contexto exatamente, até apaguei, ó, da memória. Minha mãe falou: chega, não quero mais, vocês se virem com isso. é. Vê se seu avô quer, porque seu avô tem quintal. Vê se seu avô deixa ficar lá. A gente estava todo final de semana, né, na casa dos meus Sim. avós. E aí meu avô topou. Meu avô tinha passarinhos, assim, passo preto, canário. Meu avô sempre foi apaixonado por pássaros. E aí, tipo, topou, beleza, tudo bem. Só que no quintal do meu avô tinha uma segunda casa. E o meu irmão ganhou de uma amiga da minha tia um coelho, uma lebre, na verdade, que tinha um Ai, olhinho vermelho e tal. é. Ele ganhou. Eu tinha ganho de um aluno, não deu conta, deu para o meu irmão. Ah, fizeram festa com o coelho. Eu fiquei mais ressabiada, confesso. E a inquilina do imóvel de cima, lá do quintal do meu avô, gostava demais do coelho. E aí É. chegou uma hora que meu avô falou, ou coelho ou pintinho. Ai, Enfim, meu Deus. deram o pintinho para alguém que era um rapaz de um terreno de trás, que tinha criação, inclusive. E assim, depois a gente não soube mais. Imaginamos que ele deve ter ido para alguma panela, alguma coisa assim. Oh, meu Então ele Deus. ensinou a gente a lidar com luto também. Eu Sim. falo que o Titi foi um grande aprendizado. Lindo. Porque, né, a gente vivenciou todas essas E olha, fases com ele. Andresa, que coisa bonita, que é como a Samara tá colocando aqui, ó. A Samara Santos, ela tá colocando assim, a Andresa sempre trazendo grandes aprendizados, psicóloga nota 10. Ah, Porque isso são memórias, né? São memórias que a gente fica, são coisas que a gente lembra, que quando a gente, às vezes, tá, que eu sempre falo, né? Tá um pouquinho estressado, joga essa memória que você tem gostosa lá com seu avô, com a sua mãe, né? Naquele local que, no caso da Andresa, o Titi ficava, o que ele proporcionava de felicidade para essa família, né? Dessa união familiar também, porque mesmo que a mãe não queria, vocês estavam aí discutindo o assunto de como ia ser o bem-estar do Titi, né? Então,
cai nisso que eu fiz a pergunta para você, né? É a responsabilidade, é a questão de também entender o outro, né? Por que que a sua mãe não queria, o seu irmão que gostava muito de bichinho, se o avô ia poder cuidar. Então, olha que legal, né? Sempre ali, eu acho que o animal ele traz muito a família, né? Apesar da gente saber, assim, que hoje em dia, né, Dressa, tá um pouco separado as coisas, né? E as pessoas às vezes estão pegando os animais e jogando todas as vezes essa falta de afeto, às vezes, neles também. Eu também queria que você falasse um pouquinho disso também pra gente, Andressa. Quando a gente vê muito hoje em dia os animais sendo humanizados, né? E é um pouquinho diferente de conviver conosco, né? De fazer parte da nossa família, de ser um membro da nossa família. Mas humanizar é uma coisa muito complicada e que traz grandes, né, problemas, tanto emocionais como até eu, principalmente que trabalho com terapias integrativas, problemas Sim. físicos, né, para os animais, doenças realmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parte hoje, que tão bom é dar, proporcionar isso para a família, mas também essa parte também, o que você tem achado dessa humanização? É delicado, né? E assim, volto a dizer, eles integram, eles trazem essa alegria, essa leveza, mas e eles são parte da família, mas a gente não pode substituir, né? O humano é humano e existe muito a ser trabalhado em cada um de nós através do contato humano. Só o contato humano proporciona algumas experiências, algumas vivências. E é simples, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: ai, prefiro 10 cachorros a um ser humano. Né? Os animais, eles não. Eles até podem ser, assim, às vezes um pouquinho rebeldes, mas nada que se compare a um outro ser humano que interage, que debate, né, que gera conflitos, que é uma coisa natural do Área, né? relacionamento, né? Necessária, inclusive, para a gente se ampliar em todos os sentidos, Para a né? gente Às vezes evoluir. eu vejo. Exato, tenho viés, tenho crenças, e, né, e tá tudo bem mudar de opinião a partir do momento que a gente busca novas informações, entende melhor o contexto, tá tudo Perfeito. certo. O que não dá é para a gente querer e esperar que o animal substitua, né? E achar que assim, não, eu e o meu pet somos o suficiente um para o outro. Não, não é. Isso não é real. E isso vai gerar para o animal, inclusive, um estresse desnecessário, né? Muito, muito. Então, assim, cada qual na sua proporção, cada qual no seu lugar. É para ser divertido, é para ser leve. E a natureza humana, o conflito humano, ele precisa ser trabalhado por cada um de nós. E a gente precisa ter essa disponibilidade, essa coragem. E Né? não Um não podemos, substitui o outro. e a gente não pode, né, colocar esses animais nos nossos conflitos, né? Outro dia eu tava aqui fazendo uma live debatendo isso com uma colega, que a gente pega hoje muito partilhas de bens, os animais sendo partilhados, né? Quando há um divórcio, você vê aquele animal junto ali, com aquele problema que está acontecendo, né? Então, assim, além de estar humanizando os animais com alimentação, né, com roupas inadequadas, sapatinhos, essas coisas que fica depois a dica para a gente conversar sobre isso também. As pessoas Sim, colocam os animais nos conflitos da casa, né, do ambiente ali. E muitas vezes fazem com que o bichinho fique contra até aquela outra pessoa. Então isso não pode acontecer, porque assim, como a Samara está falando, cada um no seu lugar, né? Então, assim, acredito que quando na parte da psicologia, um exemplo, né? Um pai e uma mãe vai ver uma separação, a psicóloga vai ali conversar para tentar o menos possível que essa criança sinta isso, não é isso? exatamente, né? A gente tenta proporcionar um ambiente sempre harmonioso, né? A relação que está sendo desfeita é do Do casal, casal. mas não de pai e mãe, Isso. né? E nós continuaremos chamando, talvez, né? Normalmente a criança fica mais tempo com um do que com o outro, é, salvo engano, né? A maioria fica mais tempo com a mãe, Mãe? mas assim, esse pai vai continuar amando, vai continuar participando, e a gente espera isso, né? Porque, Sendo pai. infelizmente, na minha prática Sim. profissional, nem sempre eu vejo isso, e é sofrido, é doloroso, mas o ambiente saudável, ele propicia isso, né? Então, assim, não somos mais um casal, Sim. mas enquanto seus pais, estamos aqui, Sim. né? E a mesma coisa
vale pro animal, né? E ficar dividindo o animal, né? Meio que incitando, seja a criança, seja o animal, É triste. contra o outro, É. não faz o menor sentido, né? Não. E eles Então, assim, adoecem. E eles adoecem, André. pois Porque uma é, coisa que eu falo, né? exatamente. Os animais, eles vieram com uma missão na Terra, né? Eu sempre até falei já uma vez isso para você, né? É o amor Sim, incondicional, o amor puro. Eu acho que se todos nós olhássemos eles todos os dias de uma outra forma e aprendesse com eles, né? Quantas vezes eu sempre gosto de dar esse exemplo. O cachorrinho sem uma pata, sem duas, e tá correndo, e tá pulando, e tá aí, tá ceguinho de um olho, e tá correndo, e tá pulando, e tá feliz, né? E entre outros exemplos, muitos que tem, eles estão vivendo, porque eles sabem que a vida é como se a vida fosse um sopro, então eu quero viver, eu vim aqui para ajudar vocês em tudo que eu puder. E a gente às vezes esquece de ver esse lado, a gente só vê o chapeuzinho bonitinho, a roupinha bonitinha, o banhinho gostoso, mas esquece de aprender com eles o que eles vieram nos ensinar. E pegando esse gancho de que você falou do amor incondicional das pessoas, eu vejo muito acontecer o quê? Às vezes dentro do ambiente familiar as pessoas não se falam, ou se falam pelo telefone dentro da casa, né? E aí o cachorro tá ali do lado, conversam com o cachorro e não conversam com a outra pessoa que tá sentada do lado, né? E às vezes eu fico me colocando no lugar do animal, que ele fica pensando assim, meu Deus do céu, só fala comigo, não fala com outro, eu falo com quem, eu brinco com esse, faço o quê, mas se eu brincar muito com aquele ali, o outro parece que fica chateado, porque eles têm sentimentos também, eles dividem isso com a gente também. E eles captam essas energias se a gente for conversar de terapia integrativa. E isso traz para esses animais doenças emocionais, como para os seres humanos também. Né? Então, assim, é triste, é complicado. Eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo hoje é muito bonito. A gente vê que os animais cada vez mais estão entre nós, né? As pessoas estão entendendo, mas também estão captando coisas, trazendo coisas que estão prejudicando esses animais também, Drissa. A gente vê muito é isso diariamente. uma pena, né? Porque, Sim, assim, foge do propósito, sim. é, as pessoas estão muito Bastante. individualistas, né? E isso é negativo, né? Enfim, e aí o animal acaba sentindo também, né? E é o Sim, que você falou. Eu imagino que você, dentro dessas questões integrativas, veja coisas assim absurdas, né? sim, a Que gente vê muito, muito. deixa a gente A gente fica, a gente fica baqueada. bem, a gente fica meio que de boca aberta, né? Porque às vezes a Eu gente tem que resolver conflitos, né? Que não são, são desnecessários, né? E que se tivesse ali uma boa convivência, né? Eu sempre falo assim, pegando o gancho que você falou, essa semana passada eu dei uma aula para São Judas, o pessoal da São Judas, e eu falei assim para eles, Andressa, gente, não cabe mais, nem caberia falar, eu gosto mais de bicho do que gente. Né? Porque sai do nosso propósito evolutivo, porque a gente tem que se amar. Eu acho que a gente veio na Terra procurando esse amor, o amor de mãe, o amor de filho, o amor do seu amor mesmo, né, do seu companheiro, amores de amizade. O amor é muito vasto, né? E triste daquele que não entende o que é o amor, né? Porque o amor é uma imensidão. Então, quando você fala eu não gosto do outro, eu não gosto de gente, eu gosto de bicho, né? Além de você estar fazendo, eu acho, na minha opinião, uma energia muito, né, densa, você está esquecendo desses afetos. Eu acho que está faltando mais abraços, mais beijos, mais bom dias, mais sorrisos, né? sim, E isso vai cada vez mais cabisbaixando as pessoas, né? O medo de olhar nos olhos, o medo de falar, o medo de interagir, porque o que o outro vai pensar, e se eu fizer, né? E aí você coloca isso também nos animais convivendo isso com a gente. É barra, é, com certeza, né? né? Depositar isso neles acaba sendo judiar, inclusive, né? Um desamor. É a contramão daquilo que até mesmo, né, quem fala que ama está se propondo, porque está colocando toda essa carga Com neles. Muito certeza. triste, né? Andressa, pegando esse Hum, gancho de família, né? Uma coisa que a sim, gente vê principalmente aqui nas cidades da Baixada é um número aumentando, né, de idosos. E quando a gente fala sim, de idosos, a gente fala às vezes de solidão, né? A gente fala de um luto, que aquela pessoa perdeu aquele companheiro ali de 30, 40 anos,
ou a família se afastou, ou tá todo mundo no celular quando vai visitar a avó e o vô, em vez de levar o pintinho pro vô, que nem você fez, o pessoal senta lá no sofá e todo mundo no seu Zap, no seu TikTok, e aquela pessoa ali abandonada. E às vezes um pet, não pensando só em cachorro, às vezes eu gosto muito, sabe, de introduzir numa família que não tem animal nenhum, peixe. Seja uma criança ou um idoso, porque é aquela coisa da responsabilidade que eu falei para você. A responsabilidade de colocar a bolinha, né, para comer, a comidinha, né, interagir. Eu acho assim, começou com o peixinho, tá indo, vamos para o maiorzinho. Mas o pessoal às vezes já vai para o cachorrinho, para o gatinho. Então, qual que é a sua visão para os idosos, né? Claro, dentro da possibilidade de cada um, né, de saúde e tudo, na sua visão da psicologia? Tá. Sobretudo para eles, para aqueles que acabam perdendo, né, pessoas, ou acabam. O idoso, ele tem algumas particularidades, né? Primeiro que assim, ele deixa de se sentir útil porque ele se aposentou, né? Então assim, se desligar do trabalho, sobretudo para aqueles que foram, né? Sobretudo para os homens, eu percebo que é muito mais forte isso. Não que a mulher não trabalhe fora, trabalha, mas trabalha dentro também. E tem muitos homens que têm feito, ajudado muito nisso, enfim, contribuído, porque afinal de contas é isso, né? Vamos Sim. contribuir todos, porque a casa é nossa. Sim. Mas pensando nas gerações anteriores, que são agora os nossos avós, né? Ou boa parte deles, eles já se veem meio que assim, eu já não tenho mais utilidade, É. né? Então estou aposentado, estou aqui, né? Estou meio sem rumo. A Baixada ela oferece várias possibilidades, a capital também. Mas aqui na Baixada eu vejo que isso é mais frequente, eles participam de algumas coisas, tal. E nesse momento o animal assim faz com que eles se sintam úteis, né? Então é nesse passear, né? Dar uma voltinha com o pet para que o pet veja, né? Faça suas necessidades, ou veja a rua, enfim, faça o exercício, e eles acabam fazendo o exercício junto. Isso. Então, emocionalmente, essa questão da afetividade. Estava lendo esses dias que alguns animais, eles vão se envolvendo numa dimensão com os seus tutores, que alguns estudos já começam a perceber que eles conseguem detectar se o tutor está Sim. doente, né? Assim, Sim. tem casos de animais, né, que conseguem detectar o câncer, Sim. ou cardiopatias. Então, assim, é super interessante. E essa possibilidade deles se sentirem úteis e, ao mesmo tempo, assim, tá interagindo, né? E isso acaba saindo todo dia, ele faz um percurso, aí acaba fazendo algum tipo de amizade. Aqui na rua tem uma senhorinha que eu me divirto com ela. Ela passa e ela vai, e aí assim, ela não conhece o nome dos tutores, mas o nome dos animais ela É. conhece todos. E aí é muito bacana isso, né? E aí, mesmo, né? Eu não vi mais fulano, você sabe do tutor de X, né? Aí eu falo, não tá bem, eu também não vi mais, ou alguma coisa assim. Então isso vai promovendo uma integração, uma amizade, que pode inclusive ir se ampliando, né? Sim. Começa com o animal e Sim. de repente vai se ampliando. E isso Sim. é de suma importância, eles perceberem que assim, é possível, dentro das limitações de cada um. Não tem problema algum, Nenhum. mas é possível. E aí eles, essa coisa de se sentir útil, de sentir que está cuidando de alguém, de se sentir querido por alguém, festejado por alguém, né? E nesse caso, pelos pets, isso é muito importante, né? Isso vai dando essa manutenção nesse período onde normalmente os filhos já saíram de casa para casar, para trabalhar, enfim, ficam menos tempo em casa, os que ainda estão, né? E os que já se foram, então, mais ainda, que aí acaba Certeza. vindo só fim de semana ou pontualmente. Então, assim, para além da TV, nem todos se adaptaram à tecnologia, né? Mas até para além da tecnologia, porque é uma outra grande crise, né? É. Aí talvez não para os idosos, mas mais para as crianças, Para a geração né? nova. Então, introduzir animais na intenção de também retirar um pouco das telas, da tecnologia, Necessário. também é necessário.
E você sabe, eu vou até relatar uma experiência que eu tive também semana passada. Isso que você falou das telas. Um filhotinho lindo, maravilhoso ali na casa, né? Hum, E a turminha ali, as irmãs, assim, mais de 4 meninas ali, cada uma com a sua idade, uma na adolescência, uma pequenininha, né? Uma já um pouquinho maior. E assim, às vezes o cachorro ali pedindo aquela interação, né? E o celular mais importante, né? O cachorro latindo e aquela coisa, eu vou me enfiar no meu quarto porque tá latindo, sabe? Aquela coisa, às vezes, Andressa, de não saber lidar com a situação. Mas me corrija se eu estiver errada. Mas o animal, ele traz essa coisa porque, assim, poxa, se você não consegue lidar com um filhotinho, como é que você vai lidar com uma situação na sua vida? De repente, né? é, Então, por exemplo, assim, o de falar com o outro, né? De falar um não, né? Porque quando você fala, fica quietinho, não, não é aqui que faz xixi, não é aqui que faz cocô, né? Você tá sabendo lidar com situações que vai acontecer no seu dia a dia, no trabalho, na escola, né? E você vendo ali que aquela fala, porque a tela é mais importante, e o cachorrinho ali só pedindo atenção e amor. E eu tava ali olhando aquela situação e pensando, meu Deus, quando era eu, até hoje, né? Quem tá é, aí de tutor sabe, eu rolo no chão, eu beijo, eu agarro, né? Quando eu era criança, eu comia até na latinha do cachorro. Quando eu chegava na casa de uma tia minha, eu ia direto comer ração com o cachorro. Ficava lá, tem foto de eu sentada comendo, porque para mim eu era igual, né? sim, E assim, e até hoje, né? Você me conhece, você sabe como é que eu sou. Gosto sim, dessa interação de beijar, abraçar, é assim que eu sinto eles, né? É assim que eu leio eles, né? E sim, que nem você falou das doenças cardiovasculares, essas pesquisas, as terapias vibracionais quânticas explicam isso, porque somos frequências, né? E a gente se interliga entre nós por frequência, pelos animais também, pelo ambiente, pelas plantas, enfim. Então, poxa, se a sua frequência de amor é tão gostosa, imagina quantas endorfinas, né? Quantas sinas que se distribuem pelo nosso corpo, se a gente for falar clinicamente. Então, sim. assim, falando dos senhorzinhos, quando ele tá ali se sentindo amado, às vezes aquela dor nas costas dele que, ai, nem sei de onde vem, já fez todos os exames, recebe um cachorrinho e começa a ter amor, de repente ele começa a esquecer que até que essa dor existia, porque na verdade ela não existia, né? Ela estava ali acumulado, de repente, essa mágoa que você falou, esse se sentir inútil que ele estava se sentindo, e passou. Né? Então a gente consegue explicar muito bem isso nas integrativas. É bem interessante, né? E é triste a gente ver isso, né? Hoje os adolescentes, as crianças, sem essa coisa com os animais. Eu acho que nós, na nossa geração, a gente era muito mais apegado com isso, entendeu? É Sim. muito interessante. E você consegue explicar melhor do que eu, porque eu não consigo explicar isso, assim, na minha mente, às vezes eu fico me perguntando, Andressa, né? Onde a gente se perdeu nas telas e deixar de ter sentimentos pelos outros, né? Por animais e por pessoas. Sim, sim, né? E fazer dessa interação algo extremamente frio, né? Sim, E aí adoece por sim. isso, né? Porque aí vem as ansiedades, as depressões, essa falta de flexibilidade para lidar com os desafios, com os conflitos, né? Empatia, né? Empatia, né? E Empatia. o animal ele possibilita isso. Qualquer um, né? Não, não preso a cães, é que a minha afinidade sempre foi maior por cães. Tanto que você falou do peixe, Cavalo, já não. tivemos peixes, mas aí eu olhava assim, lindo, eu acho maravilhoso, mas tipo, né? Ele não falava comigo, ele não demonstrava. Os mais, né? Dizem que demonstra. Eu não conseguia. Eu falava, não, meu negócio é outro mesmo. Dressa, ó que legal o depoimento da Simone Fornazer. Eu peguei um cachorro 1 ano após o falecimento da minha mãe, que fez extrema diferença no dia a dia do meu pai, até o último dia da sua vida. Um amigo extremamente especial e fiel. Olha que lindo. Eu acho lindo quando eu Lindo, né? lembro, quando a gente vê isso, não é Lindo, lindo? lindo. Saber que aquilo Maravilhoso. fez a diferença na vida de alguém é fantástico. É fantástico. E essa é a proposta, né? Ninguém é substituível, né? Mas Não. assim, a gente consegue trazer, né, para aquele dia, para aquele momento, para aquela fase, né, uma coisa especial, um amor diferenciado, né? Um acolhimento, né? Foi Uma busca, assim, por uma renovação, né, de sim, sentido. Porque é o que você sim. falou, substituir, não. Não, Nem mesmo entre os animais, né? Quem já não. teve mais de um cachorro sabe disso. Ninguém Ou de um substitui. gato.
né? Nenhum outro substitui. E Não. pessoas, né, mais ainda. Sim, Mas é isso, é mostrar que assim, vale a pena continuar vivendo, sim. né? Temos outras possibilidades, né? Até que vai ajudando nessa reorganização, sobretudo emocional das pessoas, né? Sim. E, e as nossas crianças, eu entendo que elas se perderam muito quando as mulheres vão, né, para o mercado de trabalho, e aí ficou muito na escola, né, a critério da escola, ficou muito a critério da TV, como, né, como lúdico, como... E aí, quando vem o celular e essa TV sai do suporte da parede, do móvel, e vem para a mão, né, e aí eu posso levar isso para qualquer lugar, putz, aí Sim. piorou, né? Aí piorou. E os animais ficaram realmente para um segundo plano, né? Então hoje a gente vê isso, quem ama, ama, e introduz isso desde bebê na vida dos filhos, Sim, ou os idosos, né? Mas esse meio de caminho, se não nasceu já dentro disso, provavelmente nesse meio de caminho vai ser mais difícil conseguir possibilitar algum nível de integração, né? sim, E é uma grande perda, com certeza. né? Perde. Eu acho que também acaba tendo, sabe uma coisa também, as telas, a interação até com a natureza, né? Que eu também falo que na nossa Perfeito. época nós tínhamos muito mais interação com a natureza. Hoje pensa-se muito em uma falsa preocupação em vamos preservar, por exemplo, a Amazônia, né? Mas, gente, cadê o contato com uma árvore, né? Um abraçar uma árvore, né? Eu fui esses dias lá em São Paulo que eu não conhecia o Jardim Botânico e eu É, olhei assim e falei, um lugar tão maravilhoso, cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Né? Num né? domingo de sol maravilhoso, lindo, cadê as pessoas? Né? Onde estão essas pessoas? Então, assim, aí você sai de lá, olha para o lado, tá todo mundo no shopping, andando com o celular na mão, né? A pessoa atravessa a rua e nem olha se tá vindo o carro ou não, porque ela tá com o celular na mão, e aquela imensidão ali, né? Maravilhosa, tá ali perdida e vai se perder cada vez mais, né? Eu também tive um outro exemplo que eu te dou, assim, simples, Paranapiacaba, não sei se você conhece. Conheço. Tá jogada as traças a nossa história, né? Uma história linda que tem ali do começo de tudo aí, né? E as pessoas mais preocupadas em tirar foto. Mas o menino que fica lá contando sobre a história, explicando tudo o que aconteceu, falando para as paredes. Porque o importante é a gente tirar foto e colocar no Instagram, né? E aí você dá É, atenção para a pessoa, é aquela coisa que a gente está falando aqui, né? É empatia. Você vê o olho da pessoa até brilhar, porque você vê que a pessoa faz aquilo com amor, né? E quer manter essa história. O resto tirando foto. É impressionante. sabe que uma das coisas das quais eu mais sinto falta é porque eu acabei, né, diante da pandemia, acabei convertendo os meus atendimentos ao online, né, Sim, porque era a possibilidade. Só que aí depois confesso para você que fiquei. Pontualmente eu tenho atendimentos presenciais. sim, E é tão diferente, porque o olhar no olho, poder tocar, né, segurar na mão, ou diante de um momento de maior, né, dor, enfim, e aí a pessoa chora, sim. e você dá o lenço, e você oferece o abraço. Então, assim, nossa, isso faz tanta O diferença, né? acalanto ali, né? De se abraçar, de você É, proporcionar a troca, né? O sentimento, né? exato, exato, né? E Dressa, Então, falando de tudo isso, né, que as telas acabam causando o quê, né? As ansiedades, levando para as depressões. Hoje a gente vê muito, né? Eu não vou usar esse termo, mas porque eu não, né, não participo dessa parte da psicologia, mas tem algumas doenças, não sei se são doenças, se são síndromes, que eu falo assim, parece que tá na moda, né? Todo mundo tem, parece que todo mundo quer ter também, é uma coisa interessante, né? Então, falando de sim, ansiedades, depressões, os TDAHs, né, que nós temos aí, e assim, uma coisa muito que eu acho interessante para os animais, o pessoal que tem autismo, seja adulto ou seja criança, como é que você vê essa interação? Integrar os animais junto aos tratamentos dessa pessoa. Qual a sua opinião? de suma importância também, né? Porque é isso. Que nem, por exemplo, no autismo, né? Tem graus, né? E isso precisa ser levado em consideração, Sim, mas essa possibilidade dele começar a afinar essa integração com o animal,
para ir depois, gradualmente, ele chegando no adulto, né? Que normalmente, assim, muito mais difícil para quem tem o autismo, por exemplo, né? Essa questão da inter-relação, do olhar no olho. Mas não depende do Impossível. grau, volto a dizer. Mas é muito interessante, assim, o que o animal pode ajudar, possibilitar, né? E aí, se a gente consegue falar com um especialista, né, que tenha o animal dentro dos seus processos mesmo de terapêuticos, ele vai dar um show de informações para nós a respeito do grau de desenvolvimento que isso pode possibilitar. Sim. Né? Porque é isso, essa coisa do se permitir ter contato, né? E aí depois isso vai para além do animal, vai para as palavras, vai para o olhar, vai para o sorrir, né? E vai ampliando cada vez mais. Então, eu vejo como super positivo, produtivo. Precisa, né? A gente é multi, então precisa E vai do pé cair. no chão, Sim. na grama, na terra, da mão na terra, da mão suja, sim, lecada assim, né? Vamos plantar sementinha, vamos ver se isso germina ou não, o que a gente tá fazendo de errado, É verdade. né? Vamos montar quebra-cabeça. Então, assim, vamos ter tela? Vamos, não dá para não ter. Claro que Né? não. Não Mas, assim, estaríamos permitindo conversar, né? exato, mas de Sim. uma forma mais controlada. Porque, Controlado. volto a dizer, é assustador quando sai da parede ou sai do móvel e vem para a mão. É. E eles, se bobear, eles vão pro chuveiro com o negócio, né? Então, assim, Verdade. e a gente acaba, né, fazendo Sim. isso, porque assim, tá entediado, dá o celular na mão da criança, né? E Permitindo, né? a gente, assim, a gente precisa inclusive aprender a lidar com o tédio, né? É. Não tem solução, né? E a Sim, gente lidava com o tédio, a gente inventava moda, com a certeza. gente construía brincadeira, a gente, sei Sim. lá, né? Ia fuçando e observando, até encontrar alguma coisa que ajudasse a gente, né? Às vezes o meu caçula fala, ai, mas eu tô entediado. Principalmente quando a gente sai aqui do litoral, vai para São Paulo, né, no carro. Sim. Ai, eu tô entediado. Eu falei, olha essa paisagem. É. Vamos brincar de. Eu vejo com os meus olhinhos. Né? Então a gente vai inventando brincadeiras. O que você vê? Eu vejo um negócio verde. Nossa, o que mais tem aqui é verde, né? Sim. É o morro, é a floresta, não sei o quê. Não, não é isso. E aí, né, um vai tentando chamar a atenção para uma coisa, para outra. Né? Mas assim, filho, vai ter mesmo. Tem momentos que não tem o que fazer, que a gente precisa esperar e vamos exercitar a paciência, né? E é isso, não dá para ter à disposição todo o tempo, né? Às vezes eu falo, graças a Deus, em alguns lugares não tem sinal, para eles, Eu né, adoro. entenderem que, Quando para de né, que é funcionar. isso mesmo, que não é. A gente foi, né, você falou da viagem, Sim. a gente lá curtindo o trem, tudo, ele falando, ai, mãe. Eu falei, filho, é história, olha que bonito, não sei o quê, tentando envolver. Ai, mãe. Ele falou, ô, geração, né? Mas, Geraçãozinha. enfim, e a gente tem que ir puxando, incentivando, mostrando, né? Porque é isso, né? Senão eles deixam de brincar fisicamente, né? Interagir fisicamente com outras pessoas, com objetos, com animais, enfim, E com fica o na tela. mundo, e fica na Sim. E hoje, Dre, a gente sabe, né, falando dessa parte da psicologia, dessas síndromes, enfim, a gente sabe que hoje tem estudos, a gente sabe que isso acontece, né, que a gente chama de pet terapia, que são os animais, né, trabalhando dentro de hospitais, de asilos, né, de casas de repouso, de centros de reabilitação, né, hoje a gente sabe que além do centro de reabilitação do pessoal que usa antigos usuários de drogas, a gente sabe que até dentro de presídios tem tratamentos hoje utilizando animais, né? As ecoterapias também, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que essa interação é muito importante, né? E se a gente for falar, vou até falar pela parte da integrativa da acupuntura, né? Vamos pegar ali um exemplo. Quando a gente
Vai, coloca a agulha ali, a gente sabe que é uma integração daquela agulha com o nosso contato com a pele, liberam ali vários hormônios, né? As endorfinas, serotoninas, as inas da vida que eu falo, e tem um remexo de emoções ali por conta de uma agulha colocada num acuponto. E você está mexendo com toda uma frequência de meridianos dentro de você. Imagina que maravilha quando um pet bota uma patinha em você e, olha, tenha certeza disso, se ele acerta, às vezes, aquele ponto, aquele local ali, e além dessa felicidade de você ter o pet, pense vocês que eles estão ajudando nos tratamentos, né? Porque, quer queira que não, esses animais sentem essa frequência, né? Gatos, quando sobem, né? Não sei se você tem a experiência de gato, eles ronronam, né? E esse barulhinho, né, que o pessoal fala, tá ligado no motorzinho, né? Esse tá com verme na barriga fazendo barulhinho, né? O ronronar do gato, ele é terapêutico, né? E tem pesquisas sobre isso, tem trabalhos científicos escritos sobre o ronronar do gato. E é muito interessante, porque ele entra numa frequência, né? E essa frequência é curativa, né? Os cavalos também, né? A ecoterapia, ela não é somente porque o cavalo aceita o humano, né, para as crianças ou adultos estarem ali interagindo. É porque o cavalo ele está muito próximo da nossa frequência, de uma frequência que a gente tem, e ele consegue passar com essa frequência a auxiliar, a integrar no tratamento, né? Então você vê muitas pessoas com várias deficiências e síndromes, quando chegam perto de um animal, a gente pega muita criança com autismo de graus até poucos mais elevados, que as pessoas começam a falar que estão próximas ali do animal e ficam perfeitamente outras pessoas, né? É como se mudassem, né? Então, qual é a sua visão sobre isso? O que você acha disso? Olha, eu acho mágico, né? Porque é isso, eles não se sentem ameaçados, né? Às vezes Não. O humano ameaça o humano, né? Porque é esse contato que necessariamente você sabe que pode haver em algum momento algum tipo de choque. Sim. E o animal, e com o animal, assim, salvo, né, algumas exceções, você sabe que a possibilidade é infinitamente menor, né? Então, essa coisa com os cavalos, por exemplo, eu não tenho experiência. Eu acho um animal belíssimo, Lindo. incrível. Mas, e tenho o testemunho de uma amiga cujo filho faz ecoterapia, né? Ele tem uma deficiência que ainda não está mapeada completamente, né? Provavelmente ele é o primeiro caso do mundo, e diante de todos os estudos que já foram feitos, Que e interessante. assim, não entendi. Interessante. Sim, e aí a eco trouxe para ele essa questão da postura, do envolvimento, embora ele seja agora ele é um rapaz, né? Mas eu ainda sempre olho ele com o olhar do nosso menino. Sim. Ele teve todo um trabalho postural e o envolvimento, o carinho, o cuidado, né? Então, assim, a entrega dele para o animal e vice-versa. Né? Então, é muito bacana. Eu sou super favorável. É super favorável. Super Um favorável. animalzinho dentro de um hospital, às vezes, né? Tem os cães, né? Que são os pet terapeutas que entram, às vezes, dentro de UTIs, né? Dentro ali dos locais onde as pessoas estão. E estudos mostram, né? Os próprios aparelhos que estão ali no hospital mostram, às vezes, a interação ali da pessoa, né? O batimentozinho cardíaco aumentando, né? Conseguem ver no outro dia alguma melhora naquele paciente, né? Então, é o que eu falo, assim, é tudo de bom, né? Então, eu acho que introduzir, colocar um animal na casa é muito importante. O que eu costumo ver muito, às vezes, Andresa, às vezes a mãe, um exemplo, né, que tem medo do cachorro, ou teve algum problema na vida dela com o cachorro, e ela acaba tirando isso, essa possibilidade da criança de ter essa interação. Não sei se você já pegou algum caso assim. A pessoa tem o medo, e ela tira essa possibilidade do filho de ter o pet, né? E eu acho isso também tem que ser trabalhado, na psicologia principalmente, porque a pessoa tem que trabalhar aquele medo que ela tem, né, daquele animalzinho, e a criança tem que ter essa possibilidade de ter esse contato, porque você está tirando dela a possibilidade de ter esse contato que é tão importante, né? O não quero para mim, eu acho que, na minha visão, né? Não tá certo você não deixar o outro também não ter. Eu não sei se é o caminho de pensar, né?
Não sei se eu tô certa nesse pensamento que eu tenho. Porque você se restringe o outro também. O que que você acha disso? Então, eu acho que, penso eu, né, que quando existe uma restrição por parte do adulto, né, precisa haver um comum acordo, porque é aquela história, alguém, pelo menos adulto, precisa se responsabilizar até para ajudar, ensinar a criança, né, nesses cuidados. E é assim também a disponibilidade de tentar, né, para quem é resistente, penso que é importante, assim, se dispor a tentar, sobretudo se é um pedido da criança, Sim. né? E aí, assim, porque eu já vi também casos onde um dos pais era resistente e depois se apaixona, tanto que eu brinco, né? O animal acaba escolhendo ele como principal, Tutor. né? Eu falo, olha, que ironia, né? Não queria, não queria, mas olha aí onde tá, né? No pé de Sim. quem dorme, Sim. né? Então, assim, já vi isso inúmeras vezes. E aí eu penso isso, precisa haver um comum acordo para não criar um conflito, porque eu também já, assim, raro, mas já vi pessoas assim, não quero, não quero, não quero, e só vai ter o dia que ele se responsabilizar por, Sim. né? Aí a gente tem que, né, tentar ir trabalhando, às vezes a criança mesmo acaba conseguindo essa Introdução. liberação, né, essa introdução. Mas assim, às vezes que eu vi alguém mais resistente que se apaixonou, né, quebrou barreiras, quebrou resistência, Sim. em prol, né, do animal ali por perto, enfim. Que é a proposta também, né? Integrar a família de uma forma geral também. Né? Sim. Que às vezes é o animal que acaba ajudando naquilo tudo, né? Naquele processo todo. Ele vem como psicólogo da família, vamos dizer assim, o Pois é, terapeuta. pois é. E acaba Ele pode não ser terapeuta, mas ele é terapêutico, ele é com terapeuta, ele certeza. acaba fazendo toda a terapia. Ou Vai, levando a família vai para sim. terapia. Ou levando para, né? É isso. Se a pessoa se disponibiliza, beleza. Mas a gente tem que ir quebrando essas barreiras devagarzinho para esses mais Os resistentes mesmo, né? paradigmas aí, né? É, que aí, assim, de uma forma geral, né, Fê, que é o que a gente está tentando aqui. Sim. Amplia, arrisca, vai lá Sim. ver, né? Se Isso. achar que realmente não dá, ok, né? Lógico Começa que com com o peixe. animal, exato, com o animal não dá para voltar atrás, que é uma coisa que me Não, angustia muito também, essa coisa do abandono, não né? abandono. Eu fico É, extremamente chocada sim. com isso, Sim. né? Enfim, então assim, Mas não dá para abandonar. A gente vai até o fim. E se ficar doente, e se ficar não sei o quê, a gente vai. Bom, você viu, né? O sofrimento né, que foi com a Lilica, né, quando ficou doente e tal. E, fizeram tudo. né, fizemos tudo que estava A dentro possibilidade, das nossas sim, e possibilidades. deu tudo E assim, certo. mas a gente tem que saber que um dia também ela vai, Sim. né? E todos nós Todos vamos, nós e, vamos. e vai ser difícil, e vai ser delicado, e talvez a gente precise de um tempo de luto para depois trazer. Eu ainda falei para você, ai, Fernanda, não, olha, o dia que essa cachorra for, eu não quero mais ninguém, não quero mais Ah, nada, escuta né? todo dia. Né? E você ainda me falou, não, André, pensa, né? Calma, vamos lá, a gente vai cuidar, vamos reverter dentro do possível, né? Porque é Foi. isso também. E foi, né? Mas é entender assim, estamos envelhecendo, isso traz limitações, Sim. todo mundo, E né? o animal E é aí importante. trabalhando com E você isso. sabe que eu sempre falo que o animal é importante dentro de uma casa, porque você está envelhecendo e ele também, né? Então, quando a gente olha para o outro, a gente consegue entender as limitações, né? E é por isso que, às vezes, se a gente for conversar aí sobre eutanásia, entre outras coisas, os próprios abandonos, como você falou, é uma questão também de egoísmo, né? De você não ver que um dia você pode estar naquele lugar, né? Então, eu sempre gosto de falar, vamos se colocar no lugar do outro, né? E do outro também, do outro pet, porque aí a gente começa a entender muitas coisas. Idre, para a gente finalizar aqui, você sendo uma psicoterapeuta reencarnacionista, lindo isso, né? Associação Brasileira, tava lendo lá no site, né? De, de terapia Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. reencarnacionista. Qual que é a sua visão dos animais na parte espiritual?
Então, tem todo, a gente inclusive aplica a Sim, psicoterapia reencarnacionista nos animais, né? bem É legal. isso, né? Essa integração, esse envolvimento, é da mesma forma, né, que a gente foi falando aqui, a PR cuida, olha por eles, né? Porque Sim, eles também reencarnam, né? O sim, princípio da psicoterapia reencarnacionista é justamente isso, né? a As nossas reencarnação. múltiplas passagens por aqui, assim como os animais Sim, também, né? Lógico que a coisa assim, passa por todos os processos, os reinos, né? Isso existe muita discordância a respeito, né? Fomos animais um dia, né? Animais irracionais, entre aspas. sim, Essa é uma dúvida, uma questão que não sei se precisa ser fechada, né? Mas seja como for, assim, eles também reencarnam, eles também não, eles têm sentimentos, eles têm envolvimento conosco. Então a gente precisa cuidar deles, precisa tentar entender o que é possível, é, cuidar no sentido total também, né? do Integrar. todo. E a PR cuida também, né? Fazemos tratamentos, que é um pouco disso que você falou, né? A aplicação de passes, o reiki, tem tanto tipo, né, de tratamento, e aí Acupuntura, sim, as investigações sobre, né? Porque às vezes o animal já tem uma doença pré-existente e que na verdade ele está sintonizado numa vida anterior, onde isso foi desenvolvido, e aí isso continua refletindo aqui, como se ele estivesse aqui e lá. Né? perfeito. Quando a quântica fala, né, nessa coisa como é que é? Dos multiversos, Os né? multiversos, isso. Então é como se estivesse, né, sintonizado em dois canais ao mesmo tempo. Sim. Isso para o ser humano e isso para o animal também. É aquelas Então a gente cuida coisas dele. que a gente fala que às vezes que a gente já abriu, agora como a gente abriu espaço para falar de espiritualidade, são aqueles pacientes humanos e animais que às vezes a medicina não consegue explicar mais através de exames, o médico, o veterinário fala assim, já não sei mais o que fazer, né? E essa parte da reencarnacionista, da parte vibracional quântica, das integrativas, a gente consegue olhar o paciente fora da caixa. A gente consegue pensar fora da caixa, a gente consegue ver esse todo. É isso, é isso. Então, eu acho que é maravilhoso, né? Saber que existe também essa possibilidade de tratar com as terapias reencarnacionistas os nossos animais também. Eu achei isso maravilhoso, Andressa. Maravilhoso É mesmo. Bem sensacional, né? Eu sensacional. também acho Sensacional. incrível. E assim, nada substitui, né? Eu costumo Não. dizer, assim, a PR não substitui a O tratamento medicação, não convencional, não. substitui, né, os tratamentos É convencionais. Mas a integrar. gente pode ir Sim, ampliando e sim. integrando, Integrando. exatamente. Integrando. Vamos cuidando do Do todo, né? Porque todo. somos o Somos, todo, né? somos o todo. Somos o todo Se a gente cuida deles, a gente está cuidando de nós de também, nós. né? Perfeito, é perfeito. Dressa, quero te agradecer imensamente, foi um bate-papo muito legal. Deixo aqui aberto, se a gente puder marcar uma novamente para a gente poder conversar até de um assunto mais direcionado. Gratidão, gratidão mesmo, de verdade, viu? Desejo para você uma excelente semana. E se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a Andressa? Pode, Andressa, chamar você, nos seus contatos? Pode sim, com certeza. Andresa Glauci, Isso, tá bom? gente, eu Deixa costumo eu dizer pôr. que a gente deveria nascer já com psicólogo, né, e com acupunturista. Então, Não assim, é? não é? Nossa, Pessoal, procurem, né? Eu acho que as pessoas têm ainda um preconceito, né? Que psicologia, psicoterapia, né? Todas as terapias, elas vão... É de louco, para que isso, para que aquilo, mas assim, gente, é demais a gente poder conversar, a gente poder escutar, a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, não é isso, Andressa? é Né? E, num ambiente seguro, livre de isso, julgamentos, porque essa não é, né? Esse não é o foco. O isso, foco é trabalhar o que as pessoas estão sentindo, né? Por que está sentindo, como é que ela sai disso, enfim. isso. Né? Perfeito.